Bom dia, bom dia, bom dia! Quarta-feira, 24º dia do Desafio do Rei Salomão, 24º capítulo de Provérbios. Bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Até escrevi agora no grupo, né? Venha em busca da sua melhor versão. E nós estamos todos esses dias em busca da nossa melhor versão, em busca de sermos pessoas melhores. E como que nós somos pessoas melhores? Buscando, é com a busca, sempre com a busca. Mas quando a gente encontra, quando a gente busca e a gente encontra, aí nós temos então que agir, né? Com disciplina, com perseverança, com constância. Então sejam muito bem-vindos nessa quarta-feira maravilhosa que Deus preparou para nós, porque hoje vai ser melhor do que ontem. Hoje vai ser o melhor dia das nossas vidas. Porque é somente hoje e é somente o agora que nos importa. Nós não podemos mudar o passado, não podemos imaginar, né, ou criar o futuro, mas nós podemos agir no hoje, no agora. Então sejam muito bem-vindos ao 24º capítulo de Provérbios, ao 24º dia do desafio. Gente, 24 dias que nós estamos aqui juntos. Que coisa gostosa, trocando essa energia, trocando esse conhecimento, estando, né, é uma partilha onde eu entrego aquilo que eu estudo, aquilo que eu busco, e vocês, em equilíbrio, fazem com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então eu já vou pedir para vocês já clicarem nos aviõezinhos, mandarem para todo mundo. Depois clica nos coraçõezinhos para que o Instagram entenda que esse conteúdo é relevante, é importante, que está sendo bom você estar aqui comigo todos os dias às 7 horas da manhã. Então manda aí para os seus contatos, manda para todo mundo, porque hoje será o melhor dia. O melhor dia vai ser hoje, vai ser agora. Eu já estou mandando aqui também, ó. Vou mandar para todo mundo aqui, para o pessoal vir participar da nossa live. Hoje, melhor do que ontem, né? Sempre assim. Hoje é o melhor dia e esse é o melhor momento. É o agora. 24º dia, lá no versículo 3, Salomão já chega falando logo assim, ó. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Então, como que a gente constrói a nossa casa? Lembra que eu dei um exemplo essa semana a respeito da construção, que não adianta só colocar um tijolo em cima do outro. É preciso alicerçar esses tijolos, essas lajotas. E como a gente faz isso? Com os vergalhões de ferro, né? Eu já falei, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre construção, mas o que Salomão está querendo dizer aqui para nós é que com sabedoria nós construímos as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Lembra que ontem eu falei que eu fiquei com uma música aqui na minha cabeça e na hora que eu percebi o que aquela música dizia, eu já fui buscar uma outra coisa? Porque a nossa mente está o tempo todo nos sabotando. O nosso subconsciente tem guardado alguns traumas, algumas memórias que fazem com que de repente a gente busque um pouco esse lado meio de incapacidade, esse lado meio de sabotamento mesmo, né? De nos sabotarmos. E aí ontem o meu cérebro estava me sabotando, eu estava com uma música aqui que não condiz com aquilo que eu busco para minha vida, com aquilo que eu desejo ter nos meus pensamentos, e a hora que eu me dei conta, eu fui buscar uma outra música para alimentar a minha mente e a minha energia de coisas boas, porque eu quero que o meu dia seja o melhor dia. Lembra? Então hoje é o melhor dia. E aí quando Salomão fala lá no versículo 3 que com sabedoria se constrói a casa, mas é com discernimento que se consolidifica essa casa, o que significa?
que não adiantava nada eu saber que aquela música que estava aqui na minha cabeça não me faria bem se eu não tomasse a atitude de buscar algo para mudar isso. Então talvez você tenha a sabedoria do que você precisa fazer, mas te falta o discernimento de como fazer. E aí Salomão nos diz que a sabedoria e o discernimento precisam estar juntos. Precisam caminhar lado a lado, para que a casa seja edificada. Quem é a sua casa? É você? Aonde? Como você edifica a sua casa? Cuidando das suas emoções, dos seus pensamentos, daquilo que você permite que te influencie de alguma forma, a energia, as pessoas, as palavras que você tem ouvido que estão ao seu redor. Aqui em casa, desde a pandemia, nós não assistimos mais a TV aberta. Porque nós entendemos que a TV aberta faz com que eu assista aquilo que eles querem e não o que eu estou buscando. Então, quando a gente liga a televisão aqui em casa, é para assistirmos algo específico. E às vezes a gente passa o dia inteiro com a TV desligada. Por quê? Porque nós estamos criando cada vez mais essa disciplina, essa constância e ensinando ao nosso filho que é necessário a gente perceber aquilo que a gente ouve, que é necessário a gente perceber a energia do lugar onde a gente está, que é necessário a gente perceber os sentimentos que a gente nutre no nosso coração. Então vigia. O que é aquela frase que está aqui na Bíblia? O maior livro de ensinamento de todos os tempos. Orai e vigiai. O que significa isso? Significa que não adianta eu só orar, pedir a Deus, se eu não vigiar o que tem ao meu redor. Se eu não prestar atenção aonde está pisando a planta dos meus pés, aonde eu estou tocando as minhas mãos, aonde eu estou permitindo que a minha mente vagueie. Eu tenho que vigiar o tempo todo. Tenho que estar alerta o tempo todo. Porque sim, Deus tem a bênção para me entregar, para te entregar. Mas se você não estiver alerta e não estiver vigiando, o que acontece? O inimigo toma. E quem é o nosso maior inimigo? Somos nós mesmos. É a nossa mente que nos sabota, é o nosso coração que traz as emoções da nossa infância que não foram curadas, da nossa adolescência, da nossa vida adulta. E aí você fica martelando naquilo, você fica remoendo aquilo, e aquilo só te faz mal. E quando nós estamos remoendo algo, quando a gente não perdoa algo, quando a gente não permite que esse algo seja ressignificado na nossa vida, sabe o que acontece? Você deixa de agradecer. Você deixa de ter a energia da gratidão. E eu tenho falado isso aqui constantemente. O que faz a bênção chegar até nós? A energia da gratidão. Quando eu sou verdadeiramente grata por tudo o que eu tenho, então eu recebo. Quando você for verdadeiramente grato por tudo que você tem, então você receberá também. É na energia da gratidão que a gente recebe. Não é na energia da mágoa, do ressentimento, da dor, de nada disso. Michele, mas tem dias que tá difícil. Eu sei. Mas permita que seja somente naquele dia e naquele momento. Sabe? Se você precisa chorar, chora aos pés do Senhor. Se coloca de joelho, chora, grita, reclama. Extravasa o sentimento que de repente está te fazendo mal. Mas não permita que isso fique te corroendo dia a dia, o tempo todo. De repente você está lá trabalhando alguma coisa e vem um pensamento ruim. De repente você está lá fazendo uma outra coisa e vem outro pensamento ruim. Não permita. Se você tiver que cair, gente, nessa tentação da reclamação, então faça isso para Deus, não para as pessoas. Não nutra esse sentimento na sua memória nem no seu coração, senão ele vai se repetir. Ele vai se repetir. Lembra que eu falei? O cérebro ele não consegue entender
o sim e o não, o pouco ou muito. Sempre que você estiver reclamando, ele vai entender que é para você continuar reclamando. Então o universo vai te trazer cada vez mais motivos para você reclamar. Quando Salomão diz, com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida, é isso que ele está dizendo para nós. Então, se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos no 24º dia do desafio do rei Salomão, no 24º capítulo de Provérbios, e estamos todos os dias aqui às 7 horas da manhã. Amanhã tem mais um capítulo, e vamos assim até o dia 20 de dezembro. E todos esses dias eu venho falando sobre a importância de nutrir os nossos pensamentos com coisas boas. Edificar a nossa casa significa edificar a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso sentimento, o nosso coração, a energia que a gente emana. Aí você vai falar assim, Michele, mas energia, não acredito nisso. Criatura, Deus é energia. Ou você vê Ele na sua frente? Não, né? Você não vê. Ele é uma energia. O ar é uma energia, você não vê o ar, mas você sente. Tudo no mundo é energia. Então nós temos que emanar a energia boa para receber a energia boa também. No versículo 4, ele diz assim: pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Quais são os cômodos da casa? O quarto e a sala? Não. A mente e o coração. Porque a casa é você. Você precisa ser edificado. Você precisa ser o construtor do alicerce, da sua fé, da sua perseverança, da sua disciplina, da sua constância, daquilo que você deseja, daquilo que você busca. E aí Salomão nos garante que os cômodos se enchem do que é precioso. Eu imagino Deus chegando em Salomão e falando assim: Salomão, é o seguinte, eu vou te dar a sabedoria, porque você poderia ter pedido muitas coisas e você pediu a sabedoria. Então, com a sabedoria, eu vou te acrescentar riqueza, eu vou te acrescentar discernimento, eu vou te acrescentar prosperidade, eu vou te acrescentar abundância. E Deus permitiu que Israel, no tempo em que Salomão reinou, que Israel fosse a nação mais rica e poderosa. Então, olha o que a intimidade com Deus nos dá. A intimidade com Deus nos dá a abundância. A intimidade com Deus nos dá o poder de irmos além. Mas aí talvez você é aquela criancinha ainda medrosa, né? Que tem medo do poder. E quando a gente tem medo do poder, a gente também tem medo do dinheiro. Porque dinheiro é poder. Se o dinheiro não fica na sua vida, se você não consegue prosperar financeiramente, é porque você tem medo do poder. E o que significa o medo do poder, Michele? A falta de merecimento. Vocês conseguem entender como a falta de merecimento, o eu acreditar que eu não mereço, trava toda a minha vida? Trava os meus relacionamentos, trava o financeiro, trava tudo. Quando você não entende que dentro de você tem uma chavinha que precisa ser virada para você merecer tudo o que o mundo tem de melhor para te entregar, você vai sobrevivendo. O dinheiro vem, mas não é cíclico, ele não roda. Você gasta, não sabe para onde gastou. Porque dinheiro é poder e você tem medo de ter poder. E quem tem medo de ter poder? Quem não conhece o poder. Quem não conhece poder é a criança ferida. Por isso, domingo, eu vou fazer a Masterclass do merecimento, às 8h30 da manhã no Zoom. E se você tem interesse, me procure. Eu já coloquei no grupo ontem à noite, algumas pessoas já me procuraram.
E essa masterclass de merecimento vai ter uma contrapartida. Esta masterclass não é gratuita, mas é um valor mínimo, menos do que uma pizza. Porque se eu vou falar de merecimento, vocês precisam entender que é necessário dar a contrapartida para merecer. Ninguém recebe nada do nada. Você consegue entender que se você não fizer algo, você não recebe? Mesmo esse conteúdo que está gravado, que eu estou fazendo agora com você durante 24 dias, se você não tomar a atitude de vir buscá-lo, mesmo sendo gratuito, você não vai acessar. Então é necessário uma troca. Por isso essa aula vai ser cobrada. E vai ser no Zoom. Para quê? Para que vocês tenham a possibilidade também, aqueles que quiserem, de expressar o que pensam e qual a dificuldade que vocês têm. Vai ser um momento especial, um momento de virada de chave, para vocês passarem o Natal com um presente todo especial, ressignificando as suas dores e entendendo que vocês são merecedores do que há de melhor no mundo. E Salomão foi merecedor do que teve de melhor no mundo. Por quê? Porque ele soube como obedecer a Deus. Ele teve o temor a Deus, né? Teve amor a Deus. Ele honrou seus pais, Davi. Ele honrou o seu povo. Ele teve disciplina e constância em buscar a Deus acima de todas as coisas. Mas talvez você já conheça a história de Salomão e você deve estar pensando assim, sim, mas acontece que olha o jeito que está Israel hoje, né? Por que na época de Salomão, Israel era uma nação tão abençoada e hoje Israel encontra-se em guerra? Porque Salomão cometeu pecado. Porque Salomão teve desvios de personalidade. Por enquanto a gente vem falando de tudo aquilo que Salomão foi fazendo e construindo para alicerçar cada vez mais a fé dele, a fé do seu povo e entregar a prosperidade e a abundância para o seu povo. Então Israel foi a nação mais poderosa que existia na época que Salomão reinou. Mais poderosa ainda do que Davi, do que o reinado de Davi, que foi seu pai. Só que Salomão cometeu vários erros de personalidade. E tem algumas coisas que Deus abomina. E naquela época, as escrituras deixavam muito bem claro que Deus não iria permitir que o seu filho adorasse outros deuses. E Salomão caiu no ego e na vaidade. Ele se sentiu poderoso demais. E esqueceu que todo aquele poder quem dava a ele era Deus. Só que Deus honrou as suas promessas, não permitindo que o reinado de Salomão caísse. Salomão reinou enquanto esteve vivo. O reinado de Salomão se desfez quando ele morreu. Porque Deus é fiel. Mesmo quando a gente erra, Deus é fiel. Você entende a importância de você orar e vigiar? De você perceber se você está caminhando no caminho certo? De você perceber que você precisa buscar o caminho certo? Orai e vigiai o tempo todo. Vigia seus pensamentos, vigia suas emoções, vigia suas palavras. Permita que as suas palavras sejam bálsamo de bênçãos na vida das pessoas. Michele, tem dias que não é fácil. Sim, eu sei. Eu estou no mesmo barco que vocês. Eu tenho falado isso todos os dias. Talvez a diferença hoje, neste momento, entre eu e você, é que eu estou buscando na palavra o direcionamento, a sabedoria, e você vem buscar isso através de mim. Olha como é bom. Então, mentaliza assim, hoje, repete comigo, aí onde você estiver, não importa se tem gente perto, se não tem, se as pessoas vão achar que você é louco ou não. Fala em voz alta, tá? Que é para que o ambiente, a energia perceba o que você está falando. Hoje, eu irei abençoar vidas. Hoje,
o meu trabalho será em prol de abençoar vidas. Hoje, os produtos que eu vendo irão abençoar as vidas do meu cliente. Hoje, os atendimentos que eu faço irão abençoar a vida dos meus clientes, daqueles que vierem até mim. Nenhuma vida sequer passará pela minha vida sem ser abençoado. Respira. Mentaliza isso todos os dias. Todos os dias. Porque quando a gente abençoa a vida de outra pessoa, nós estamos multiplicando a bênção para nossas vidas. E o que vocês fizeram agora? Vocês mandaram para o universo a energia de que vocês querem ser instrumento do Senhor. Que vocês querem ser vasos de bênçãos para transbordar na vida das pessoas. Então hoje será um dia espetacular. Hoje, melhor do que ontem. Hoje, e somente hoje, a minha atenção e os meus passos serão direcionados para que eu seja bênção na vida das pessoas. E para que as bênçãos cheguem na minha vida. Sem se preocupar com o meu passado, sem se preocupar com o meu futuro, vivendo hoje e o agora. É hoje e agora que você tem que ressignificar suas dores, é hoje e agora que você tem que edificar a vida das pessoas. E como que a gente faz isso? Trabalhando em nós. Nós não conseguimos amar aos outros se nós não amarmos a nós mesmos. Mas não é o amor da vaidade, porque a vaidade fez com que Salomão caísse na tentação. A vaidade fez com que Salomão caísse na tentação. Qual foi a tentação de Salomão? Salomão, gente, teve 700 esposas e 300 concubinas. Naquela época estava tudo certo, né? Hoje é um para cada um. E você fica com o seu parzinho e tá tudo certo. Mas ele teve 700 esposas, 300 concubinas. Ou seja, ele teve mais de 1000 mulheres. Com quem ele se casou. Com quem ele se casou. E o erro de Salomão foi que ao fazer as alianças com outros reinados, com outros reinos, ele acabou se casando com as filhas desses reis. E muitas vezes essas filhas adoravam outros deuses. Deuses egípcios, outros deuses. E foi aí que Salomão se perdeu. Porque ele começou a construir templos para esses outros deuses. Então Deus estava entendendo que ele também estava adorando a esses outros deuses. Foi aí que Salomão foi se perdendo, na vaidade, no ego, no eu posso tudo. Só que a vaidade e o ego tomou conta dele de tal forma que ele não estava entendendo que quem fazia não era ele, mas era Deus através dele. Então quem age quando nós permitimos, quando eu falei seja bênção na vida de outra pessoa, quem vai agir? Deus através de você. Você vai ser um instrumento. E Deus vai agir através de você. Hoje e em todos os dias que você permitir. Se permita todos os dias. Porque é tão bom a gente receber uma palavra assim, nossa, eu estava precisando ouvir isso. Nossa, foi Deus que te mandou. Nossa, você não acredita, você foi usada por Deus, porque eu precisava de um direcionamento em relação a isso. É tão bom ouvir isso, porque você fala, Deus, obrigada. A gente se enche de orgulho, mas precisamos ter a consciência de que quem faz é Deus. É por Ele, para Ele e para Ele. Somente. No versículo 10 diz, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força?
Aí entra essa parte que eu estou falando da vaidade que derrubou Salomão. Se no dia da dificuldade você faz algo errado, você vacila, opa, peraí, quando que você vai estar forte? Quando tá tudo bem? Não, você tem que estar forte no dia da dificuldade. No dia de receber uma notícia ruim, no dia e no momento em que você perde alguém que você ama, é ali que você mostra a sua força. Porque senão, você vai estar vacilando e a sua força será limitada. Lembra que a gente falou, acho que foi no dia 18 ou 20, alguma coisa assim, que a gente precisa, deixa eu ver se eu acho aqui, a gente precisa preparar o cavalo para a batalha? No 21º dia, no versículo 31, prepara-se o cavalo para o dia da batalha. O que é se preparar o cavalo para o dia da batalha? É nos prepararmos para o dia da dificuldade. Mas preparar como, Michele? Mentalmente, fortalecer a nossa mente, fortalecer o nosso coração. É assim que a gente se prepara, dia a dia. Quando hoje você para de reclamar, quando hoje você resolve perdoar alguém, você está se fortalecendo. E lembre-se sempre, o perdão não é para a pessoa, o perdão é para você. Você vai deixar de remoer aquilo. Você vai deixar de se vitimizar pelo que o outro fez por você. O perdão é para você, não é para o outro. É só para você, única e exclusivamente. Por que que Jesus depois veio e nos ensinou que a gente tem que perdoar 70 vezes 7? Porque nós estamos perdoando a nós. Que nos permitimos fazer com que aquela ação da pessoa contra a gente se tornasse mágoa, ressentimento e dor. Não importa o que as pessoas fazem com você, importa o que você faz com o que as pessoas fazem. Importa a importância que você dá para o que os outros fazem com você. E aí, se você guarda dor, ressentimento, mágoa, não é da outra pessoa. Entende? Isso está em você, não está no outro. A energia ruim está aqui dentro. Como que você vai receber bênção se você tem que perdoar? Como que você vai receber bênção se você está ressentido? Não dá certo, não casa, não junta. Então, se eu quero receber a bênção de qualquer coisa, financeira, física, emocional, espiritual, se eu quero receber a bênção de ter saúde, tem que parar de murmurar, tem que parar de reclamar, tem que se preparar para o dia da dificuldade, fazendo com que sua mente e o seu coração emanem coisas boas. Não entra na energia da fofoca, não entra na energia de ficar falando do outro, não entra nisso. Não te pertence, não é para você. Você já está num nível mais elevado. Não fica se rebaixando, suba cada vez mais. Você já subiu alguns degraus. E aí, se você busca esse tipo de energia para você, você está retrocedendo. Para que ter o trabalho de subir de novo se você já tem a consciência de que aquilo faz mal? Vai adiante, segue em frente. Vida que segue. Ah, aconteceu? Aconteceu. Eu falei para vocês, gente, que desde que começou esse desafio, muitas coisas, muitas provações têm acontecido na minha vida, na vida do meu esposo, na vida do meu filho, na nossa casa. Por quê? Porque eu entendo que eu estou levantando em prol do Senhor. Eu entendo que isso aqui é a obra do Senhor. Não é por mim, é para Ele, é por Ele. E se você está aqui junto comigo, é um exército que se levanta contra o mal. E muitas vezes o mal está dentro do nosso coração. Muitas vezes o mal somos nós mesmos que estamos fazendo para nós mesmos. Como? Se auto-sabotando. Então pare de se auto-sabotar. Pare de ficar deixando que a mágoa, o ressentimento, a dor, a ferida fique cada vez mais aberta e expostas. Para de ficar contando para todo mundo os seus problemas. Para de ficar murmurando.
Já falei no começo da live. Quer murmurar? Se ajoelha no chão e entrega para o Senhor. Ele sabe o que fazer. Ele sabe as pessoas que Ele precisa mover para te ajudar. Ele sabe aonde Ele precisa te colocar para que você tire do seu coração essa dor. Eu sei que às vezes dói ouvir isso. Só que é importante que você tenha consciência. E Salomão vem nos dizer uma coisa importantíssima no versículo 17. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Deus está dizendo que quando você vira o zombador, quando você ri da desgraça do outro, a ira que estava sobre o outro vai voltar contra você. São as energias que você cativa dos seus pensamentos, das suas emoções. Não pague o mal com o mal. Tem o versículo 29 aqui que diz, não diga, farei com ele o que fez comigo e ele pagará pelo que fez. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. O bem para quem? Para você. Se alguém fez algo de ruim para você, se alguém fez algo mal para você, retribua a você mesmo com algo de bom. Não permitindo que esses sentimentos que te fazem retroceder estejam dentro de você. Cuida dos seus pensamentos, das músicas que você ouve, das pessoas que você assiste, dos programas que você assiste na televisão, daquilo que está dentro da sua casa. E não adianta nada só você agir assim. Isso tem que ser em conjunto, tem que ser na família. O cônjuge tem que estar junto, os filhos têm que estar junto. E se você puder, traga os vizinhos também. Quando você fala, a vida do outro não tem nada a ver com isso, só que se o outro está próximo de você, você tem a ver, porque ele pode te ferir. E aí, se você não está fortalecido no dia da dificuldade, o que acontece? Você cai. Cai na murmuração, cai na lamentação, cai no vitimismo, cai no conformismo e esquece que a bênção só vem quando a gente vive a energia da gratidão, a energia do amor, a energia da cura. Por que em muitas igrejas tem o retiro ou o culto de cura e libertação? Porque naquele momento te é entregue as ferramentas para que você tenha a unção do Senhor. Só que não é só naquele momento que você tem que praticar e que você tem que buscar. É dia a dia, o tempo todo. É todos os dias acreditando que hoje você tem que fazer de novo, com disciplina, com constância. A sabedoria só consegue estar em nós quando nós temos a constância. Se eu sentar em uma bicicleta, mas não pedalar, ela não vai andar. A menos que eu esteja numa ribanceira. Daí eu vou pela energia, né? Sou eu que estou direcionando daí a bicicleta? Não, eu estou deixando que o mundo me leve. Mas quando eu sento numa bicicleta, eu coloco as mãos no guidão dessa bicicleta e eu pedalo essa bicicleta, eu direciono o caminho que eu estou seguindo. Então, se você quer parar de ser direcionado pelos outros, começa a vigiar os seus pensamentos. Começa a vigiar a energia que você tem produzido diariamente. Saia da lamentação. Saia da murmuração. Saia da reclamação. Você não é vítima de nada. Você é bênção nessa terra. Deus usou duas pessoas maravilhosas para que você pudesse vir à terra. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, através dele, nós podemos tudo. Você pode tudo. Você quer pagar suas contas? Você está em dívida, quer pagar suas contas? Quer prosperar? Olhe para as suas dores e cure-as sem lamentação.
Busque o seu caminho na gratidão. Senhor, se eu estou nessa dor, se eu estou nessa dívida, o Senhor quer me ensinar algo a respeito disso. O que eu preciso aprender, Senhor? O que eu ainda não enxerguei que eu preciso ver, Senhor? Direciona meus passos. Me guia, Deus. Porque eu não quero que esse ensinamento se repita na minha vida. Eu quero que ele seja único e exclusivo. Ou então talvez você venha de uma série de repetições na sua hereditariedade. Talvez seus avós passaram por dificuldade financeira, seus pais passaram e você está passando também. Talvez seus avós tiveram a doença que seus pais tiveram e você também está carregando essa doença. Por quê? Porque você ainda não tomou consciência de que você é merecedor do que há de melhor. Seus pais não tiveram essa consciência, seus avós não tiveram essa consciência, mas você tem a capacidade de mudar o destino da sua família, de mudar o ciclo hereditário da sua família, porque você merece e porque você é capaz. Nós estamos aqui para evoluir e não para repetir. O primeiro propósito de Deus na nossa vida é a evolução. Então, você tem a obrigação de ser melhor do que os seus antepassados, honrando-os sempre com amor, mas não repetindo seus passos. Olhe para os seus antepassados e veja o que eles tiveram de bom. Qual foi a maior força que eles tiveram? Talvez foi a coragem. Eu falei, acho que ontem ou antes de ontem, não sei, dos nossos antepassados que vieram de tão longe, que passaram dias e dias navegando. Eles foram destemidos, eles tiveram coragem, eles não sabiam o que esperavam e o que podia vir pela frente. Mas eles deram o primeiro passo. E Deus colocou o caminho. E Deus colocou um caminho tão lindo que fez chegar até nós. Que fez chegar até você. E você está transbordando esse caminho através dos seus filhos. Quando você começa a perceber e entender o valor daqueles que vieram antes de nós, aí então você vai começar a virar a chave para perceber que você é merecedora de muito mais. Não importa o que aconteceu de errado ou de ruim na vida dos seus antepassados. Agradeça, porque com certeza eles aprenderam algo com isso. E você também tem algo a aprender. Mas intensifique a força deles através de você. Assim nós estaremos também honrando a Deus, tendo amor a Deus, porque quem fez os nossos antepassados foi Deus. Você tem noção que Jesus é um antepassado seu? Você tem noção que Salomão é um antepassado seu? Davi é um antepassado seu? Porque nós somos todos irmãos perante Deus. Então nós somos filhos do Criador. Significa que aquelas pessoas que foram potências nesse mundo e tiveram intimidade com Deus podem nos ensinar a fazer o mesmo. Então, se eu não estou prosperando, se você não está prosperando, não é culpa do seu pai que não te deu tal coisa, não é culpa da sua mãe que não olha para você, não é culpa do seu marido que não te deixa trabalhar, ou da sua mulher que vive azucrina na sua vida. A culpa é sua, única e exclusivamente pelas escolhas que você fez. São as suas escolhas que fizeram você chegar até aqui. E a vida é feita de escolhas. O tempo todo você precisa escolher. Quer uma dica? Escolha Deus. Escolha a intimidade e o temor a Deus. Escolha honrar os seus pais. Escolha governar a sua mente, porque senão ela vai te sabotar. Escolha governar as suas emoções. Escolha a cada dia ser melhor. Hoje, melhor do que ontem. A vida é feita de escolhas. O que você tem escolhido para você? O que você tem plantado? Há 24 dias, nós plantamos a semente desse desafio. E ele está tão lindo
que eu imagino Deus lá de cima falando: vamos resgatar mais almas, vamos trazer mais pessoas, porque mais pessoas precisam ter consciência de que elas merecem, mais pessoas precisam ter consciência de que ela pode, de que esse é o caminho. E Deus deve falar assim: eu sou o caminho, venham a mim, eu tenho tudo para entregar, mas eu preciso que vocês busquem. Com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida, e é pelo conhecimento que se preenche os cômodos com aquilo que é precioso e agradável. Olha como é forte esse versículo. Versículo 3 e 4. Como são fortes. Eu poderia ficar horas falando só deles. Porque dá tanto entendimento. A gente pode separar, né? Segmentar cada coisa, dá tanto entendimento. Essas duas frases são tão poderosas que se a gente meditar só nelas, a gente já tem o caminho. Qual é o caminho da sabedoria? Buscar a Deus. Qual é o caminho de preencher os cômodos com algo precioso e agradável? Cuidar dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Olha as fichas caindo aí, olha os downloads sendo feitos. No computador, a gente coloca em cada pastinha, né? Nós vamos segmentando por pastinha para os documentos não ficarem perdidos. Na nossa vida, na nossa mente, nas nossas emoções tem que ser desse jeito. Nós temos que visitar cada pastinha que tem aqui no nosso coração e na nossa mente todos os dias e pedir a Deus que purifique, que transforme, que transmute, que modifique aquilo que precisa ser modificado. Para que você tenha acesso ao que há de melhor no mundo. A abundância do Senhor, a prosperidade de Deus. Só que para ter acesso a tudo isso, Deus nos condiciona a buscarmos Ele com intimidade. Não pensa que vai vir de graça. Nada vem de graça. Tudo tem um preço. E o preço de ter a abundância de Deus é a disciplina de buscá-lo, é a constância de fazer todos os dias, renovando assim as nossas forças, cuidando dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Às vezes você deve pensar assim: Michele, você está me instruindo a ser uma pessoa egoísta, porque se eu pensar só em mim, eu não faço pelo outro. Não. Eu estou te instruindo que quando você se ama de verdade, você reconhece o valor do outro. E aí você não cai na barca furada de ter o dedo podre porque não sabe escolher a pessoa certa para estar do seu lado. Porque você se ama a tal ponto que você sabe aquilo que você merece. Você não aceita migalhas. E quando a gente não conhece o poder do merecimento na nossa vida, a gente se satisfaz com qualquer coisa. E aí você fica naquela vida assim, né? Ah, mas tudo sempre foi tão difícil na minha vida. Nossa, tudo sempre foi tão difícil. Vai continuar sendo, né? Você está pedindo que seja cada vez mais difícil. Vai continuar sendo. Eu já falei numa live e vou repetir. Aqui em casa a minha frase é: eu vim a esse mundo a passeio. Eu vim a esse mundo para desfrutar o que há de melhor. Mas nesse passeio tem diversão, tem, mas também tem percalços. Porque quando a gente viaja, às vezes as coisas saem como a gente planeja, às vezes não. Mas eu estou me divertindo, eu permito me divertir nesse passeio chamado vida. E não tem coisa melhor do que a gente amar a vida, do que a gente curtir isso. Michele, mas isso que você está falando é utópico, não existe. Você está fantasiando um mundo que não existe. Não, não, não. Eu estou dizendo para você que mesmo quando os problemas chegam até mim, e chegam, gente, as provações vêm.
De todos os lados, acabei de falar para vocês. Eu tento resolver com leveza. Eu sinto raiva como todo mundo sente. É natural, isso é do ser humano, isso está inerente a mim. Mas eu não me permito ficar na energia da raiva, porque eu sei que ela não me faz bem. É na energia da raiva que você não se controla e você mata uma pessoa. Às vezes eu tenho vontade, normal, todo mundo tem, né? Se eu pegar essa pessoa eu estrangulo. Mas você respira, centraliza, busca o direcionamento, entrega para Deus e Ele vai usar as pessoas, os momentos, os processos a meu favor. E as coisas se resolvem no meu tempo? Claro que não. Se resolvem no tempo de Deus, na hora dele. E quando é a hora dele? Quando ele vê que eu já aprendi o suficiente com aquilo que me causou dor. Quando eu tomo a consciência, quando você toma a consciência de que você não precisa mais daquela dor para você seguir em frente, aquilo para de se repetir na sua vida. E virão outros desafios, porque a vida é assim. E a gente tem que se desafiar a cada dia. Senão, qual é a graça de estar no mundo? Nós evoluímos nos desafiando. Alguns estão num patamar maior, outros estão no patamar menor. E se você está lá no patamar menor, bora pedalar a bicicletinha. Bora seguir em frente. O que é a paixão, gente? A paixão não é aquela coisa assim que faz a barriga, né, ter borboletas na barriga, o friozinho na barriga. Quando você está apaixonada por alguém, você quer ver essa pessoa, você pensa nessa pessoa, você emana a energia do amor, da alegria. Não é isso a paixão? Então eu vou te fazer um convite. Eu quero que você se apaixone por você. Eu quero que você se apaixone pela sua melhor versão. Eu quero que você se apaixone pelo seu melhor resultado hoje. Pelo melhor atendimento hoje, pela melhor venda hoje. Eu não sei com que você trabalha. Não importa. Coloque a paixão naquilo que você faz. A paixão é um entusiasmo. Porque quando você age com paixão, você está agindo com entusiasmo e vem a energia boa. E você precisa primeiro se apaixonar por esse processo de evolução, de construção de um novo ser dentro de você, para você entender que o amor tem que permanecer. Assim como no relacionamento. Primeiro você admira, depois você se apaixona, depois você ama. E o amor é uma escolha diária. Não existe aquele amor dos príncipes encantados que nós assistimos quando era criança. Mas o amor é uma escolha diária. Seu esposo pode ser, ou sua esposa pode ser, a sua princesa ou seu príncipe encantado diariamente, se assim você escolher. É uma escolha diária. Então escolha hoje se apaixonar pela sua evolução, pelo seu processo de evolução, porque você merece. E se você ainda tem alguma crença de não merecimento dentro de você, vem comigo nessa Masterclass de domingo. Vai ser um presente antecipado que você vai se dar nesse Natal. Se apaixone pelo processo de ser uma pessoa melhor. Sabe por quê? Porque o eu do hoje, está fazendo, está construindo para o eu do futuro. Quem você é hoje, o que você faz hoje, demonstrará quem será você no futuro. A semente que você planta hoje vai ser o fruto que você vai colher no futuro. Então é hoje, é agora. Não é amanhã nem depois, é agora. O momento é agora. Frase do dia, anota aí. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida.
Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Eu vou pro versículo 4 também, tá? Vai ser o versículo 3 e 4, porque eu acho que casa bem aqui. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então, a frase do dia são os 2 versículos, tá? Depois eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp. Se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, o link está no Stories, está na minha bio. Seja muito bem-vindo. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. As outras lives estão gravadas. E se você está comigo nesses 24 dias e sente a necessidade de assistir novamente a live, sente a necessidade de ver mais profundamente algum capítulo, volta lá, assista. Compartilhe, comente, curta. Essa é a contrapartida que você me dá por aquilo que eu venho oferecer todos os dias às 7 horas da manhã. Respira fundo e mentaliza junto comigo. O eu do hoje faz pelo eu do futuro. Respira. A partir de agora, eu me apaixono pelo processo de me tornar a minha melhor versão. Respira. Hoje é o melhor dia da minha vida. Respira. Hoje é um dia abençoado e eu transbordarei bênçãos na vida daqueles que chegarem até mim. Assim é. Que Deus abençoe o seu dia. Gratidão por este momento, por essa live tão especial. Eu acho que a cada dia a live fica melhor, porque eu acredito que hoje nós estamos melhor do que ontem. Então eu acredito que cada dia fica melhor. E eu vou pedir para você, assim que esse conteúdo estiver salvo, por favor, curte, comente, compartilhe. Tudo na vida precisa ter um equilíbrio. E eu estou oferecendo o que eu tenho de melhor. E em equilíbrio, eu peço que você me ajude a transformar esse conteúdo em vaso de bênção na vida das outras pessoas. Então, muito obrigada pelo dia de hoje, gratidão pela sua vida, gratidão por estar aqui, gratidão pelo processo que você está passando junto comigo nessa transformação. O nosso Natal não será como o Natal do ano passado, será um Natal abençoado, um Natal edificante. Muito melhor, porque nós estamos nos tornando pessoas melhores a cada dia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus projetos, o seu trabalho, que Deus abençoe a sua família, o seu lar, que Deus abençoe tudo aquilo aonde você colocar as suas mãos. Que assim seja. Amém? Até amanhã, 7 horas da manhã, eu espero você. Fiquem com Deus, um beijo grande e 7 horas da manhã, hein? Espero você. Até amanhã.